Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje, em nosso momento do conhecimento, estaremos pausando, brisando um pouquinho sobre o livro Al-Usul Thalatha, o livro ao qual se chama Os Três Princípios, o livro que foi compilado e escrito pelo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Imam al-Mujaddad, Sheikh al-Islam, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. No início do livro, o Sheikh começa falando Bismillahirrahmanirrahim. Começou escrevendo, o Musannaf, o escritor, o dito Bismillahirrahmanirrahim. E qual é a importância deste dito? O dito em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Ou seja, da mesma forma que Allah tabaraka wa ta'ala começou assim a sua escritura, glorificado e exaltado sejas, os sábios também começam as suas escrituras, os seus livros, as suas compilações. E da mesma forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta que a paz de Allah esteja sobre ele, quando enviava um mensageiro, ou seja, o mensageiro do mensageiro de Deus, para que pudesse fazer uma divulgação, seja uma carta para um rei, seja um convite para uma pessoa, para o Islã, era iniciado ali Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. E da mesma forma que o profeta Suleiman, o profeta Salomão, ao qual foi rei e profeta, que a paz de Allah esteja sobre ele, quando enviou uma carta e ali uma colocação entre dois estados, o estado crente e o estado descrente, convidando, ou seja, para o Islã, ele mandou uma carta, e como Allah Azza wa Jal fala, Innahu min Suleiman, por certo, a carta era de Salomão, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, e por certo, a carta era em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Essa é a primeira parte que devemos aqui estarmos mencionando. A segunda é o início do livro já dito, quando o Musannif, o escritor, ele fala I'lam rahimakallah, saiba, ó misericordiado por Allah, saiba, ó aquele que Allah tem misericórdia. Ou seja, esse dito no imperativo, saiba, você deve saber, não é senão um exemplo quando Allah Azza wa Jal revela a primeira ayah, o primeiro versículo, com o verbo do imperativo também, Iqra, leia, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lê, em nome de teu Senhor que criou, dando ênfase à busca do conhecimento, dando ênfase à busca do conhecimento benéfico, que a pessoa não deve ficar ali com um cabresto, cegamente seguindo, sem antes se perguntar e interrogar e razoar e ponderar. Subhanallah. Então, da mesma forma que o Musannif, o escritor, começa falando I'lam rahimakallah, saiba, ó aquele que Allah tem misericórdia. E esta segunda parte que devemos também pausar e mencionar, ó aquele que Allah tem misericórdia. Ou seja, ó você que está buscando o conhecimento benéfico, está buscando um conhecimento que irá te erguer nesta dunya, nesta vida, irá te erguer também na akhira, na outra vida. Aquele conhecimento ao qual te ergue em escalões nesta vida e na outra vida, o conhecimento benéfico. Então você é dentre aqueles que Allah está tendo misericórdia, que Allah Azza wa Jal, glorificado e exaltado sejas, está tendo misericórdia. E lembrando que a busca do conhecimento, como chegou pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, como chegou, a busca do conhecimento, ela é obrigatória para todo submisso, para todo entregue a Deus, glorificado e exaltado sejas, os significados da palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, da mesma forma, o sábio chamado Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, um imam do Ahlus Sunnah wal Jama'ah, rahimahullah, que Allah tenha misericórdia dele, começa o seu livro falando, saiba, ó aquele que Allah tem misericórdia. E dentre os meios que podemos retirar também, os frutos, as dádivas, que podemos retirar deste dito, aquele que Allah tem misericórdia. Ou seja, é mostrando que os crentes, eles devem ter aquela ânsia de misericórdia um pelo outro. Allah Azza wa Jal fala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad é o mensageiro de Allah. Uma ayah, um versículo na surah Muhammad, um capítulo do Alcorão ao qual se chama Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O capítulo fala, Muhammad é o mensageiro de Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Allah Azza wa Jal menciona nos significados do versículo, traduzindo, Muhammad é o mensageiro de Allah. E aqueles que creem, aqueles que estão junto com o mensageiro de Allah, são veementes, fortíssimos contra os incrédulos. Porém, ruhama'u bainahum, misericordiosos entre si, misericordiosos entre eles. Então, subhanallah, o que melhor indito do que a pessoa que está falando para o seu leitor, que ele nem conhece, não conheceu e não viu, porém sabe das recompensas da pessoa lendo a escritura, lendo a palavra e aplicando e praticando e aprendendo e ensinando. O sábio pondera e sabe. Então ele disse, saiba, ó aquele que Allah tem misericórdia. Saiba, ó irmão de fé. Subhanallah. Annahu yajibu alayna ta'allum. Porque é obrigatório, saiba que é obrigatório sobre nós, todos os crentes, todas as pessoas que estão se submetendo, entregando-se a Deus, glorificado sejas, é obrigatório arba'u masail, 4 questões. E estas 4 questões que são obrigatórias para todo muslim, ou seja, para todo submisso e contrito e entregue a Deus, glorificado sejas, estaremos vendo no nosso próximo episódio quais serão as 4 questões que todo muçulmano, todo servo de Deus e contrito deve estar ali aprendendo, obedecendo, aprendendo e ensinando. Então isso foi aquilo que foi facilitado falarmos um pouquinho sobre a introdução, o princípio deste nobre livro, e que a paz e a bênção de Allah esteja sobre o nosso querido amado profeta, sallallahu alaihi wa sallam.